Moisés: farei também isto que tens dito, quanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Amém? Louvado seja Deus. A igreja pode citar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, louvado seja Deus. Esse povo é aquele povo, louvado seja Deus, aleluia, que o Senhor tirou da terra do Egito, aleluia, das garras de Faraó. Este povo, louvado seja Deus, aleluia, ele já tinha ouvido a palavra do Senhor. Este povo, louvado seja Deus, aleluia, que estava ali teimando, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, é o mesmo povo que Deus, aleluia, que louvado seja Deus, que Moisés, com muita insistência, tirou ali das garras de Faraó. Louvado seja Deus, porque esse povo andava ali na escravidão, louvado seja o nome santo do Senhor, ali na terra do Egito. Eles tinham tudo, aleluia, tinham fartura de tudo, louvado seja Deus. Eles trabalhavam como escravos para Faraó, não lhe faltava nada, louvado seja Deus, aleluia, tinha fartura de tudo, aleluia. Eles não ganhavam o dinheiro na sua mão, mas trabalhavam ali pelo alimento, louvado seja Deus, aleluia. Mas o Senhor, louvado seja Deus, queria ali dar uma vida melhor para aquele povo, tirando eles ali da garra de Faraó, porque servia ele como escravo, trabalhavam muito, tinha um fardo ali muito pesado, louvado seja Deus, aleluia. E o Senhor queria dar ali uma vida melhor para eles, né? E como nesta tarde nós estamos aqui na presença do Senhor, e Deus quer dar uma vida melhor para mim e para você, louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, louvado seja Deus, aleluia, o Senhor, louvado seja Deus, Moisés tirou o povo, caminhou com o povo, louvado seja Deus, aleluia. O povo estava numa caminhada, louvado seja Deus, e Moisés estava sempre falando com o Senhor, sempre orando a Deus, intercedendo pelo povo, aleluia. Mas o povo era teimoso,
Te digo que santificação não é apenas roupa. Aleluia, não é apenas nós estarmos ataviados. Louvado seja Deus, porque é um conjunto de coisas na nossa vida. Louvado seja Deus, porque nós temos que deixar a igreja, a palavra do Senhor entrar em nosso coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. É porque por esta palavra que nós vamos ser julgados. É por esta palavra que cura, é que ela liberta. Louvado seja Deus, aleluia. É por esta palavra que nós vamos até o céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E muitos estão se distanciando da palavra de Deus. E aleluia, louvado seja Deus. E dando ouvido ao que o homem fala. Louvado seja Deus, aleluia. Certo? Nós temos que ser obedientes. Aquele povo pereceu pela desobediência. Louvado seja Deus, aleluia. Porque enquanto Moisés estava ali intercedendo pelo povo, louvado seja Deus, aleluia, o povo estava pecando, desobedecendo a Deus, aleluia. Pegaram seus pendentes, louvado seja o nome santo do Senhor, e fizeram um bezerro de ouro, aleluia, para ali eles adorarem. Louvado seja Deus, aleluia. E o Senhor se indignou com aquele povo, queria matá-lo. Louvado seja Deus, o Senhor queria destruir aquele povo. Louvado seja Deus, aleluia. Mas Moisés intercedeu. Moisés, aleluia, falou pelo povo. Louvado seja Deus, o Senhor se indignou, aleluia, e não queria ir mais adiante com o povo. Louvado seja Deus, aleluia. Mas Moisés estava preocupado com o povo, com as almas, porque muitos, aleluia, não estão nem aí com as almas. Louvado seja Deus, e mesmo, aleluia, aquele povo pecando em desobediência, Moisés estava meio atento, né? Preocupado com eles, aleluia, e foi intercedeu ao Senhor. Louvado seja Deus, aleluia, na igreja do Senhor. E o Senhor atendeu a oração de Moisés. Louvado seja Deus, aleluia, porque era um líder fiel, era um líder constante, aleluia, louvado seja Deus. Igreja, para nós ver, louvado seja Deus, muitas das vezes, dentro da nossa casa, só tem uma pessoa que está intercedendo. Muitas das vezes nós nos encontramos só, mas pode ter certeza que, aleluia, se esse só, um só, que tiver na presença de Deus, intercedendo em fidelidade, em comunhão com Deus, pode ter certeza que o Senhor, ele age, o Senhor responde a oração, porque a palavra dele diz assim, que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Aleluia, louvado seja Deus, não importa, aleluia, muitas das vezes nós falamos, meu Deus, eu não tenho apoio nenhum, eu estou sozinho, mas o Senhor decanta, ele está contigo para te dar vitória e para solucionar os problemas da tua casa e da tua família e dos teus filhos, aleluia. Muitas das vezes eu e você tem que se fazer uma cabeça espiritual, louvado seja Deus, aleluia. E o Senhor Jesus fala, louvado seja Deus, aleluia. Nós somos vários, mas temos o Senhor para, aleluia, agir com misericórdia para com a nossa vida. Louvado seja Deus, aleluia. Lá no Salmo 103, 14, o salmista Davi falando, ele fala assim, Senhor, tu conheces a nossa estrutura e lembra que nós somos pó, aleluia, nós não somos super crente, louvado seja Deus, aleluia. Embora muitas das vezes, irmão, nós estamos na dependência do Senhor constante, todo dia, toda hora, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, como foi dito aqui nesta tarde, lá em Provérbios 16, versículo 1 diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta na vida boa. O apóstolo Paulo falando, não mais vivo eu, mas Cristo
E muitas vezes, igreja, muitos passam por peleja, porque passa à frente de Deus, faz tudo sem direção, não consulta o Senhor, não é submisso, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Até aqui eu tenho muito medo de tomar qualquer decisão, louvado seja Deus, a não ser ir lá e pedir a permissão de Deus. Se ele falar não vai, aleluia, não vou e não faço, fico onde estou, esperando a direção do Senhor, louvado seja Deus, aleluia, porque Deus, Ele é o nosso guarda fiel, é Ele que está no controle da minha vida e da tua vida, louvado seja Deus, aleluia. Então aquele povo padeceu pela desobediência, e hoje não é diferente, muitos têm padecido, têm sofrido, aleluia, pela desobediência ao Senhor, e Deus vai lá e vai permitindo o adversário agir, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Irmão, o adversário só entra, louvado seja Deus, se nós desobedecer, aleluia, se ficar tudo certinho, a gente buscando, fechando a brecha, e aí Deus vai dando vitória, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, porque o nosso Deus, Ele é fiel. O salmista Davi, no Salmo 66, versículo 18, ele diz: eu atentar, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, para a iniquidade do meu coração, a minha oração não é ouvida, né? Porque, como também foi falado nesta tarde, que enganoso é o coração, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, né, irmão? Aleluia, louvado seja Deus. A carne, ela é terrível, ela só pede por pecado, louvado seja Deus, mas sabemos que o Espírito, ele é forte, a carne é fraca, então nós podemos, aleluia, louvado seja Deus, vencer a carne, aleluia, porque a nossa vida cotidiana é renunciar todo dia, louvado seja Deus, aleluia, e assim o Senhor vai dando vitória, se agradando, louvado seja Deus, aleluia, porque os discípulos falaram para o Senhor: Senhor, se tudo nós deixamos e te seguimos, o que nós vamos ganhar? Aí Jesus respondeu: 100 vezes na terra e a vida eterna, aleluia. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. É necessário que eu e você renuncie, louvado seja Deus, aleluia. A renúncia é sofrimento, né? A renúncia é sofrimento, porque nós estamos renunciando a algo que nós muito gostamos, algo que satisfaz o nosso ego, louvado seja Deus, aleluia. E Deus queria, irmão, que aquele povo renunciasse o pecado. Aquele povo estava terrível, só porque Moisés demorou um pouquinho de descer, louvado seja Deus, que estava ali conversando com o Senhor, aleluia. Eles já tiraram seus pendentes das orelhas, dos pescoços, os anéis, aleluia, tudo que eles usavam, e fizeram um bezerro de ouro e começaram ali a dançar, louvado seja Deus, a praticar coisa que era abominável aos olhos do Senhor, louvado seja Deus, aleluia. E aí eles eram abusados, se despiram, louvado seja Deus, aleluia, com danças sensuais, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E hoje é diferente? Não. Hoje está igual aquela época lá, ou pior, louvado seja Deus. O povo não quer saber das coisas de Deus, muitos querem saber é de receber, mas a praticar a justiça de Deus, aleluia, guardar a palavra de Deus, louvado seja Deus, no coração, para não pecar contra o Senhor, isso o povo não quer saber, louvado seja Deus, aleluia. Lá no livro de Hebreus 4:12 diz assim, louvado seja Deus, que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que ela penetra até a divisão da alma, junta espírito e medula, ela vai entrando pelo coração e discernindo as intenções. Meu Deus, primeiro. Olha que poder tem a palavra, né? Louvado seja Deus, se eu e você deixar essa
vivia à base da oração, buscando em oração. Não adianta dizer, aleluia, glória a Jesus, porque isso é uma ilusão na cabeça de muitos por aí, né? Aleluia, liberar isso, liberar aquilo para manter a igreja cheia. Mentira de Satanás. Porque a Bíblia diz que a igreja ela prevalecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração, né? Sai da oração para você ver, aleluia, não prevaleça na oração. Louvado seja Deus. O inimigo, ele vai agindo. Louvado seja o nome do Santo Senhor de uma forma terrível. Louvado seja Deus, destruindo as famílias, destruindo os casamentos. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado é o nome do Santo Senhor, porque quantos casamentos até dentro da própria igreja destruído. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele povo, louvado seja Deus, aleluia. O Senhor não matou por causa da intercessão de Moisés. Moisés estava ali intercedendo e o Senhor teve de misericórdia. Louvado seja o nome santo do Senhor e agiu pela misericórdia, pela intercessão, aleluia, de Moisés, que era um servo fiel. Louvado seja Deus. Então é desta maneira, aleluia. É necessário que eu e você prevaleça, persevere na oração. Louvado seja Deus. E na palavra do Senhor, aleluia. Pedro falou: crescei na graça e no conhecimento. É na graça, aleluia, que é na oração e conhecimento da palavra de Deus, aleluia. Pode ter certeza que as duas coisas têm que andar junto. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim Deus vai dando vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor para a sua igreja. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não faz mais de 25 anos que eu estou na presença de Deus. Aleluia. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Ele tem me sustentado. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E o Senhor tem nos dado vitória, porque Ele tem sido fiel na nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Né? Que o Espírito de Deus continue falando em cada coração nesta tarde. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Né? Louvado seja Deus. E vamos perseverar, porque o Senhor tem nos ajudado e nos dado vitória. Amém? Fica com essa palavra. Louvado seja Deus. Que o Espírito de Deus continue falando. Amém? As palmas logo e assim. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra abençoada, né? Grande Deus. Quero passar também a oportunidade, eu não quero me louvar ao Senhor. Logo em seguida, passar a oportunidade para a pastora dar o encerramento. Aleluia. Graças a Deus. Vamos compartilhar. Amém. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
aleluia. Maravilha, né, irmãos? Mais uma campanha que a gente encerra hoje, para honra e glória do Senhor, sabendo da vitória que nós estamos levando. Porque o mais importante é a presença do Senhor, aleluia. Porque quando tem a presença do Senhor, irmãos, não importa as outras coisas, a nossa vitória ela já é certa. Porque nosso Deus está comigo em todos os dias. Eu quero convidar a todos para vir para a frente. Vou estar convidando nesta hora o nosso pastor para estar fazendo essa oração final dessa campanha. Aleluia. Irmãos, venham para a frente. Vamos orar a todos aqui, entregando esse propósito, a campanha nas mãos do Senhor. E logo depois da oração, o pastor já pode estar encerrando. Glória a Deus. Glória a Deus. Sem a tua presença eu não sairei daqui. Glória a Deus. Tu tem um propósito. Eu vou estar orando por vocês e tenho certeza que Deus vai cumprir todas as suas promessas. Ó Deus poderoso, nessa hora, Senhor, aqui está, Senhor, esta pessoa, Senhor, que tomando posse da tua palavra, Senhor, tomando posse, Senhor, das palavras ministradas, Senhor, em todos esses dias dessas campanhas. Jesus querido, obrigado, Senhor, pela tua vitória, pela tua promessa, Senhor, realizada em nosso coração. Jesus querido, aquele que veio, Senhor, vários dias, todos os dias, aquele que veio, Senhor, poucos dias. Jesus querido, que seja, Senhor, a bênção retribuída, Senhor, conforme a tua vontade. Jesus querido, manifesta, Senhor, o teu poder sobre cada um, ó Pai. É em nome de Jesus que nós ordenamos a bênção sobre essas vidas agora, pelo poder, aleluia, do teu sangue, Jesus, derramado na cruz, aleluia. Libertação, salvação de vida, cura, possa ser manifesta sobre cada vida, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? eu tudo posso Naquele que me fortalece. que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Quantos podem dizer amém?